E aí, como é que você está se sentindo hoje? Eu sou o professor Xavier e hoje eu vou começar com uma história. Presta atenção no que eu vou te contar. 3 amigos tinham realizado uma grande tarefa e por conta disso tinham ganhado como recompensa um cesto de figos. Acontece que mesmo conseguindo dividir os figos de maneira igual entre os 3, eles não chegavam a um consenso, pois sempre alguém reclamava que os outros tinham figos maiores. Eles discutiram tanto que a situação quase foi para agressão física, não fosse um velho ancião que passava por ali bem na hora mais acalorada da briga. Os meninos então perguntaram ao ancião como resolver o problema. E o velho lhes perguntou: vocês querem que eu divida os frutos à maneira daqueles que têm sucesso ou à maneira daqueles que passam fome? Os meninos então responderam: ora, daqueles que têm sucesso. O ancião pegou os figos e os repartiu. Uma grande quantidade foi para um primeiro amigo, um pouco menos para o segundo e nada para o terceiro. Os meninos então protestaram: mas isso não é justo. E o ancião partiu. E aí, o que vocês entenderam da história? A mim também parece que não foi uma divisão justa. E a vocês? O fato é que a injustiça é algo muito mais fácil de reconhecer e explicar. Já a justiça todos parecem saber o que é, mas na hora de falar sobre ela, aí é que a coisa fica difícil. Para Aristóteles, um filósofo grego da antiguidade, a justiça era uma virtude adquirida pelo hábito, ou seja, uma qualidade humana que conquistamos. Ser justo, então, é uma consequência de bons hábitos, de condutas corretas e desejáveis. Mas quais são esses bons hábitos e quem os define? Vivemos em um mundo em que presenciamos inúmeras injustiças. Alguns que se consideram pessoas de sucesso têm muito, enquanto outras pessoas passam necessidades e ficam sem nada. Se voltarmos ao caso dos 3 meninos, conseguimos facilmente perceber que a divisão do ancião foi injusta. E o que seria mais justo naquele caso? Dividir igualmente a quantidade de frutos, é ou não é? Mas os amigos já tinham chegado a essa conclusão, certo? Ainda assim, não conseguiram chegar a um acordo por causa do tamanho dos frutos. Nesse caso, talvez a melhor solução fosse dividir todos os figos em partes iguais, distribuí-los igualmente entre os 3 amigos. Desse modo, a justiça aqui está ligada à igualdade. Esse é um ótimo princípio para pensarmos na justiça, a igualdade. Mas vamos a um outro exemplo. 3 amigos estão diante de um campo de futebol e querem assistir ao jogo. Os 3 não conseguem ver por conta de um pequeno muro que está diante deles. Uma pessoa, vendo o problema dos amigos, resolve então lhes entregar caixotes para que possam subir e alcançar a altura da mureta. No entanto, cada um dos amigos tem uma altura diferente. Se a pessoa lhes der caixotes da mesma altura, provavelmente o amigo mais alto será beneficiado. Nesse caso, a lógica da divisão igual não funciona, percebem? Ainda que a pessoa distribua os caixotes igualmente, haveria um mais beneficiado que os outros. A injustiça prevaleceria.
O que é correto nesse caso? Tratar cada um de maneira específica, diferente, para que ao final todos tivessem iguais condições? A igualdade aqui não seria um princípio, mas um objetivo. De novo, o conceito de igualdade aparece como algo fundamental para pensarmos a justiça, mas nos dois exemplos que eu dei, o modo como temos que pensar a igualdade é diferente. E por que isso é importante? Definir o que é justo depende muito da situação em que nos encontramos. Se as pessoas que reclamam por justiça estão em igualdade de condições, então é justo que recebam o mesmo tratamento. No entanto, se estão em condições diferentes, é preciso que primeiro consigamos eliminar essas diferenças para só então definirmos qual seria uma divisão justa. No dia a dia escolar, isso é muito mais presente do que possamos imaginar. Por exemplo, você está em um grupo de amigos, todos têm a mesma tarefa escolar, ou melhor, fazem parte do mesmo grupo que deve fazer um trabalho. Um de vocês trabalha muito mais. É justo que todos sejam recompensados pelo trabalho de apenas um? Não, desde que todos tivessem as mesmas condições de fazer o trabalho. No entanto, e se um de seus amigos estivesse doente e tivesse que ficar internado? Ele não teve as mesmas condições de tempo para fazer o trabalho. Nesse caso, seria injusto cobrar que ele tivesse feito o mesmo que todo mundo. Mas ainda assim, não seria justo que ele recebesse recompensas pelo trabalho só de um. O que me parece mais justo, então, seria que esse amigo especificamente tivesse um prazo maior para fazer a entrega da sua parte. E isso nos leva a um outro ponto: o acordo que havia sido feito e que precisará ser revisto. Bom, minhas intenções... Bom, eu acho que eu nunca cheguei a... Eu não consegui terminar. Bom, você sabe o que acontece? É que eu agora estou à mercê do tribunal. Quando falamos em justiça no ambiente da escola, simplesmente dizer isso não é justo é bem complicado. Existem alguns combinados que estabelecem os limites do que podemos e do que não podemos fazer, de quais seriam os bons hábitos a serem seguidos. Nesse sentido, se guiamos nossa ação por esses bons hábitos, caminhamos para relações mais justas. Por isso, é super importante saber quais são os acordos e as regras estabelecidas para poder cumpri-las sem cometer nenhuma injustiça. Mas se, mesmo sabendo desses acordos, alguém teve que descumpri-lo por condições específicas, como no caso do amigo doente, aí sim esses acordos podem ser negociados, como por exemplo pedir um prazo maior para o colega adoentado. O que dá para a gente sacar nesse exemplo é que primeiro deve haver uma igualdade de condições para então haver uma cobrança igual das responsabilidades. Agora, e quando no seu grupo ninguém ficou doente, não teve nenhum outro problema, por exemplo? Bom, aí depende do que vocês combinaram, certo? Se vocês combinaram uma divisão de tarefas distribuindo igualmente por todos, é justo que todos entreguem suas tarefas, inclusive no prazo. E por que é justo? Para ninguém ser mais beneficiado do que o outro. Todos tiveram igualdades de condições. E tem mais, foram vocês mesmos que combinaram a divisão das tarefas. O problema começa quando alguém não cumpre os combinados, certo? E aí surgem os conflitos, as discussões começam e a coisa pode ir por água abaixo. Bom, mais ou menos. Existe um ditado que diz: o combinado não sai caro. Se algo foi combinado e não foi cumprido, a injustiça terá que ser reparada por aquele que a cometeu. Mas
O que é a reparação de uma injustiça? Sem dúvida, não é fazendo com que outro alguém cometa outra injustiça. Por exemplo, o seu amigo não entregou a parte dele no trabalho. Xingar, brigar e bater será, além de injusto, violência, certo? Pedir uma reparação da injustiça exige capacidade de diálogo e a tranquilidade para apresentar argumentos do porquê algo é injusto. Beleza, até aí, quando o caso é o trabalho escolar, ok, né? Talvez a conversa tranquila seja possível. Mas e quando o caso é de uma injustiça mais grave? Venha, Jason. Jason! Parem de rir, não tem a menor graça. A escola, infelizmente, também é um ambiente de algumas injustiças graves cometidas pelos famosos valentões, que promovem algumas experiências de bullying. E diante dessas injustiças, como é que a gente vai ter controle e não revidar? Por mais que possa parecer que não, revidar não é a melhor saída, pois assim a injustiça só se estende e a violência aumenta ainda mais. Nesses casos, o combate à injustiça deve ser um pedido de reparação que envolve diálogo, mas também sanções, e por isso a presença de alguém que possa mediar esse conflito é fundamental. Quando o motivo da violência é uma agressão, temos que pedir ajuda e intervenção para que a violência seja imediatamente interrompida e então reparar a injustiça. E muitas vezes é difícil interromper a violência, por isso contar com ajuda é fundamental e ajudar mais fundamental ainda. Se vemos alguém sofrendo uma injustiça, temos que nos colocar e agir para que essa violência pare. Nessas situações limite, esse é o necessário e indispensável. Mas eu já usei um ditado, vou usar outro que muito dizia a minha avó. É melhor prevenir do que remediar. A melhor estratégia para lidarmos com as injustiças é trabalharmos para que ela não aconteça. Campanhas de conscientização são um caminho muito bacana. E qual conscientização? A de que todos somos seres humanos, cada um com suas peculiaridades, qualidades e pontos a melhorar, e que todos merecem respeito. Que todos têm suas emoções e sentimentos e que precisam ser levados em consideração. A tal da empatia deve ser exercitada, nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, pensando se nossas ações e expressões podem ferir e machucar. Agir com o outro como gostaríamos que agissem conosco. As campanhas por justiça na escola podem pensar na igualdade como princípio e como objetivo. E estão aí para serem inventadas. Que tal se juntar a seus amigos e pensar nessas possibilidades para a sua escola e para a sua realidade? Fica essa sugestão. Um forte abraço e a gente se vê.